Obrigado. Aleluia, graça e paz, povo de Deus, boa tarde, quase início de noite. Graça e paz para você que está aí cultuando via internet, que Deus possa abençoá-lo também. Louvado seja Deus. Nosso querido pastor Nonato está em viagem, provavelmente já de Belém para cá, foi buscar o Júdio e a família. O primeiro, o netinho, o filho do Júdio, e amanhã chega a Johanna. Então ore por eles esses dias, recebendo os filhos, nora e genro, para a glória de Deus, dias de alegria, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem, como o pastor João já falou, queridos, o Senhor está nos enviando, providenciou, o Senhor está nos enviando ali para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos em obediência ao Senhor para a glória de Deus. E a nossa esperança é que você esteja orando, intercedendo e, na medida do possível, nos ajudando nessa missão. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão. No livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, do verso 1 em diante. Gênesis capítulo 12, Deus seja louvado em todo o tempo, amém. Gênesis capítulo 12, a partir do 1, nós vamos ler até o verso 9, e a palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado em seus servos, comprados em Harã. Partiu para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar de carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Amém. Eu quero complementar a oração já feita pelo pastor João. Queria convidar você a fechar os seus olhos nessa hora, curvar sua cabeça, por gentileza. Pai querido, no nome de Jesus, nessa hora, Pai, nós agradecemos o Senhor por a alegria e o privilégio de estarmos aqui na Tua casa, adorar, glorificar, exaltar o Teu nome e, acima de tudo, a nossa gratidão por poder nos alimentarmos da Tua palavra, que nos alimenta, Deus. Por isso nós clamamos nessa hora, Pai, que uma revelação fresca, uma palavra rema, direto do Teu Espírito, possa vir a nós, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos esconde de nós mesmos, Pai, nos ajuda e que o nosso coração esteja pronto para receber. Senhor, espalha anjos nesse lugar, em nome de Jesus, e que esses mesmos anjos expulse todo e qualquer espírito maligno que por um acaso tentou ou entrou nesse lugar. Que haja uma presença maravilhosa do Teu Espírito, Senhor, e em nome de Jesus, toma o lugar que é Teu, mais importante. Nós estamos aqui pelo Senhor. Recebe nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão antecipada pelo Teu alimento dessa noite. Em nome de Jesus assim oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Quem nos visita pela primeira vez ou segunda vez, faça só um sinal com a sua mão assim, se tem alguém que está nos visitando. Todo mundo de casa, glória a Deus. Muito bem. Quando todo mundo é de casa assim, aí a gente pode ir com uma taca maior, né? Um chicote maior. Brincadeira. Muito bem. Louvado seja Deus.
Então, queridos, nós estamos aqui diante de um relato muito conhecido, muito falado, né, do Ide de Abraão, do chamado de Deus na vida de Abraão. Então, Abraão ainda não havia mudado esse nome. E nós estamos aqui observando aquilo que era a obediência de Abraão, e nós queremos deixar o Espírito Santo permitir que Ele fale conosco nesse texto e em outros textos. E a nossa palavra hoje nós intitulamos como permanecendo firme nas promessas. Permanecendo firmes nas promessas. Vamos compreender um pouco, queridos, o contexto desse texto para a gente entrar de fato naquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Quando nós lemos esse texto, e se a gente voltar um pouquinho no capítulo 11, de forma mais específica, nos 2 últimos versículos do capítulo 11, ou seja, Gênesis 11, 31 e 32, para a gente observar o que já estava ocorrendo antes desse chamado de Deus a Abraão. A Bíblia diz assim, em Gênesis 11, 31 e 32, Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Está falando aqui do pai de Abraão, e que a narrativa aqui no capítulo 11 já identifica que ele estava em uma caminhada. Ele já estava em direção a Canaã. Ele já estava em direção à terra que posteriormente seria conhecida como a terra prometida. Mas o que nós observamos aqui é que o pai de Abraão, apesar de estar em direção a Canaã, não estava sobre uma promessa, sobre um chamado de Deus. Até porque entende-se bem que ele era um homem comerciante, vivia comercializando tudo, tanto que quando chega em Harã, que é conhecida como uma terra montanhosa, Harã, queridos, era uma cidade muito rica, cidade referencial de comércio na região. Então todos os arredores de Harã iam para aquele lugar, era uma região de uma riqueza extraordinária, e ali aquilo atraiu o pai de Abraão, e ele permaneceu, ficou, não deu continuidade ao destino que ele gostaria de chegar, que era Canaã. Se encantou com toda a riqueza daquela cidade, e permaneceu e ficou ali. E aí, a partir dali, é que vem o chamado de Deus para a vida de Abraão. Aí, a partir dali que vem o que o Senhor tinha para Abraão. Até ali, ele estava em um lugar muito cômodo, ele estava num lugar confortável, absolutamente confortável em todos os sentidos. Muitas riquezas, muitos prazeres, uma vida que aparentemente não havia necessidade de sair. Mas aí você observa que, diferente do pai de Abraão, o Senhor fala com ele, né? Sai da tua terra, sai desse lugar. Só essas 2 primeiras palavras, ou essas 3 primeiras palavras, já mexe conosco, já traz algo do Espírito Santo para a nossa vida. Porque aqui era um sair do comodismo, sair de um lugar de conforto. E às vezes isso para as nossas vidas nem sempre representa um lugar físico necessariamente. Mas às vezes, e talvez é essa noite que o Senhor esteja falando conosco, será que nós estamos em uma situação de Harã, num lugar cômodo, confortável, espiritualmente falando? Será que nós estamos com as nossas mãos encolhidas por causa desse conforto, e aí o Senhor esteja nos despertando para tantas promessas que Ele já nos deu? Porque nós precisamos estar firmes nas promessas. Quando falamos de promessas, às vezes lembramos na maioria das vezes, das promessas feitas por uma palavra profética, das promessas feitas por uma revelação de Deus. Mas se não bastasse isso, na palavra do Senhor aqui, contém mais de 1.260 promessas de Deus para as nossas vidas. O suficiente para nos manter firme todos os dias nos caminhos do Senhor. Mas às vezes esquecemos de tantas promessas, de tantas palavras do Senhor que nos faz manter firme. Então nós precisamos, nessa noite, sair com essa consciência de que aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, depende principalmente da nossa obediência e de relembrar as promessas que o Senhor tem.
E se tem uma coisa que o Espírito Santo falou muito, principalmente de manhã para cá, quando eu meditava um pouco mais nessa palavra, é que de fato, no meio do povo de Deus, todos nós estamos recheados de muitas promessas de Deus. Mas boa parte de nós tem, de alguma forma, impedido, paralisado, por um comodismo, talvez por algum nível de pecado, por um esfriamento espiritual, e deixamos as promessas de Deus para lá. Mas Deus deseja nesses dias ressuscitar, restituir e colocar-nos de volta aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas a primeira coisa é uma questão de consciência que precisamos ter. Deus nos promete tantas coisas, e quando Ele nos promete, não é só para o nosso benefício. Quando o Senhor falou para Abraão, o texto que nós lemos é muito claro. Era uma promessa para ele e sua descendência. Ou seja, aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, não paralisa, não fica em nós, se estende para uma descendência, se estende para as pessoas ao nosso lado. As promessas de Deus não é uma barragem fechada onde a água é paralisada. As promessas de Deus é representada por uma correnteza, por uma cachoeira, que a água passa em nós e molha outras pessoas. Abraão estava diante de um chamado de Deus, de uma promessa que não era só para ele. Então talvez nesses dias o Espírito Santo, ou nessa noite o Espírito Santo vai lhe lembrar de tantas coisas que você já ouviu dele, que você já leu, que você já foi alimentado por tantas promessas. Porque essa palavra no nosso coração? Nós estamos prestes a iniciar um novo ano. E geralmente no início de cada ano, no findar de um ano, começando outro, a gente faz planos, projetos, faz promessas para nós mesmos, mas nós precisamos estar debaixo daquilo que é a promessa de Deus para as nossas vidas, daquilo que Ele deseja e vai estabelecer em nós e através de nós, para nos abençoar, mas para abençoar o reino de Deus. Então a gente vê Abraão aqui diante desse chamado. E quando o Senhor diz, sai da tua terra, ou seja, sai do comodismo, sai desse lugar de conforto, sai desse lugar de prazeres e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Provavelmente, com toda a convicção, o Espírito Santo deseja nos remover de alguns lugares. Seja físico, ou seja, lugares talvez que estamos paralisados e impedindo o agir de Deus, o realizar das promessas do Senhor. Porque Ele continua desejoso de cumprir, porque Ele não desiste. Ele continua dizendo sim àquilo que Ele prometeu. Então você vê logo em seguida no verso 2 e 3, que depois dele dizer, sai da tua terra, Ele lança as promessas para Abraão, principalmente no verso 2 e 3 de Gênesis 12. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, uma promessa através de Abraão se estendendo a todo um povo que chega até nós. Então, queridos, isso precisa nos despertar. Mas a coisa mais extraordinária que vemos nesse texto vem no verso 4. Abraão simplesmente obedeceu. Ele não questionou, ele não perguntou para onde, quando, como é que seria, se ia dar tudo certo. A Bíblia diz no verso 4, partiu Abraão. Simplesmente partiu, obedeceu. Ou seja, ele estava dizendo, eu não vou impedir a realização das promessas do Senhor. Ele simplesmente partiu. Humanamente falando, pela essa narrativa, a gente fica pensando, partiu para onde, como? Se Deus não falou nem que lugar era, só disse que ele iria para uma terra que ele mostraria. Mas esse nível de obediência, e exatamente as promessas de Deus estão condicionadas à nossa obediência. E por vezes atrasamos, paralisamos, mas uma coisa eu lhe digo, Deus continua com as suas promessas sobre as nossas vidas. Ele não desiste, Ele continua. Esses dias nós estamos vivenciando algo lindo de Deus. Os irmãos sabem que um tempo atrás, aliás, não é só um tempo atrás, em mais ou menos 2019, a última vez que o profeta Mário esteve aqui em Imperatriz. E Deus o usou para dizer que estava nos entregando um lugar, um espaço, inclusive nesse espaço teria um prédio velho, cheio de ratos, e Deus entregaria
aquele lugar para que fosse um lugar de abençoar crianças, uma promessa. E essa promessa estava um grupo de pessoas, alguns estão aqui, um grupo de pessoas, e Deus falava para todos nós. E chegou o dia onde o Senhor nos mostrou ali o espaço que é da Caema, no bairro da Caema, e levantamos altares naquele lugar de adoração, começamos o projeto, começamos a mover naquele lugar, e daqui a pouco, infelizmente, vem aí os intempéries da política e nos atrapalha, infelizmente, paralisa, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, promessa de Deus é promessa de Deus, não se paralisa. Agora, recentemente, recebemos o documento para assinar, recebendo o lugar para a glória de Deus. Porque Deus é o Deus de promessas, se é para abençoar pessoas. E você entende, não foi uma palavra para mim, para minha esposa, foi para a igreja, e outras pessoas darão continuidade, estarão realizando aquilo que Deus prometeu. Porque não há políticos, nada que impeça o que Deus deseja fazer para resgatar vidas, para salvar vidas. Então, queridos, nós precisamos nos agarrar, firmar e dizer, sim, Senhor, estou aqui, o que o Senhor quer cumprir, o que o Senhor prometeu. Então nós precisamos olhar nesse ponto para Abraão e dizer, Senhor, eu quero partir, eu quero ir, eu quero fazer, seja o Senhor, que eu seja as minhas mãos, seja as tuas mãos, a minha boca. Nós precisamos sair do comodismo, irmãos. Nós estamos vivendo em um tempo do crente 3, boa parte dos crentes 3S, o salvo, sentado e satisfeito. É muito cômodo. Certa vez, desafiando em uma outra cidade, onde começaríamos um trabalho do zero, como de fato vamos começar, um casal que havia sido enviado para aquele lugar, e nós os procuramos vamos com a gente, vamos começar a igreja, vamos fazer algo. Não, eu já cheguei aqui, encontrei uma igreja aqui muito boa, tem uma salinha para as crianças, tem não sei o quê, as pessoas me receberam bem, então eu vou ficar por aqui mesmo, viu, pastor? Amém, tá bom. Ou seja, o comodismo, tudo fácil, tudo entregue nas mãos, quando o Senhor deseja que nós façamos como Abraão, simplesmente partir para aquilo que Deus tem para a nossa vida, para nos abençoar e para que sejamos bênçãos. Quando você olha para Abraão, se ele fosse olhar para as suas dificuldades, ele não iria. Um homem com 75 anos e uma esposa de 65, mas simplesmente partiu para aquilo que Deus tinha. Desconfie que o Espírito Santo deve estar falando com você de algo que você precisa partir, tomar decisão que talvez já esteja atrasado. Talvez há anos que Deus vem falando. Eu não estou falando de necessariamente de ser enviado ou algo assim, mas de sair de uma estrutura de comodismo. Talvez quantas vezes o vizinho, um colega de trabalho, eu não sei, alguém, foi essa terra que o Senhor lhe mostrou e você encolheu, não foi, não fez, não falou, e o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais para dizer, parte, sai desse comodismo, desse lugar de conforto e vá para um lugar onde eu serei glorificado, eu serei exaltado. Desconfie que o ano de 2024 seja esse tempo onde Deus deseja lhe remover desse lugar de comodismo. Porque deixa eu falar uma coisa, queridos, eu e você fomos alcançados por Jesus. Eu e você, quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, duas coisas nós precisamos ter consciência. Ele nos salvou para sermos verdadeiros adoradores, adorá-los em espírito e em verdade. E a segunda coisa é levar o Evangelho, buscar ser o Evangelho, levar o Evangelho aonde nós podemos levar. Nós precisamos ter essa consciência de cada dia cooperar para saquear o inferno e povoar o céu. De uma forma, de outra, nas suas limitações, mas Deus sempre nos prepara, nos capacita de alguma forma. Então, a gente olha para Abraão e ele não olhou para nenhuma dificuldade, simplesmente saiu. 650 quilômetros de Harã a entrar em Canaã, a começar Canaã. Ele, seus servos e Sara caminharam ou andaram ou foram de camelo, 650 quilômetros andando para cooperar para as promessas de Deus na vida dele, e nós precisamos disso, independente das lutas, das dificuldades, mas se Deus está falando, se Deus está alertando para algo,
Porque, queridos, o Senhor é glorificado quando nós deixamos ser instrumentos deles para realizar as promessas, e a alegria é nossa. Hoje de manhã, conversando aqui antes de começar o culto, e a pastora Socorro compartilhando de algumas alegrias, e ela dizendo como ela se alegra em ir no socorrão, e a alegria maior dela é ver alguém dizendo sim para Jesus. Ela sai de lá revigorada, e é verdade. Citou o exemplo de um homem de 80 e poucos anos aceitando Jesus. Isso é sair da nossa arã, do nosso comodismo, e deixar o Senhor cumprir as promessas dele. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está falando conosco, queridos, está falando com você, o que precisa ser removido, o que tem impedido, porque olhando para Abraão, ele não botou dificuldade, e olha que tinha. No verso 6, vai dizer que lá tinha os cananeus eram um povo muito difícil de se lidar, de relacionamento, eles habitavam naquele lugar, eles estavam lá, e eram os empecilhos, as dificuldades, que Abraão e seu povo enfrentou. Mas não importa quem habitava naquela terra, o importa é que havia uma promessa estabelecida sobre Abraão, o importa é que tem uma promessa estabelecida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós não podemos olhar para os cananeus desses dias, nós precisamos sim partir, porque senão, às vezes vamos atrasando, limitando o mover, o crescimento do reino de Deus, o avanço do reino de Deus. No verso 7, a Bíblia diz que o Senhor prometeu à sua descendência, daria essa terra. A promessa, como eu já disse, não parava em Abraão, era para a sua descendência. Tudo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós, não para em nós. Tem algo muito maior de alcançar pessoas, de abençoar pessoas. Mas, queridos, nessa caminhada, mediante a promessa de Deus, a Bíblia vai dizer que Abraão chegou a um lugar. No verso 9, como nós lemos, no final do 9, no 9 diz assim: depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. E aqui é importante esse lugar, esse ponto. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Quando Abraão saiu de Harã, que ele caminhou 650 quilômetros, ele entrou em Canaã. Canaã não é uma cidade, Canaã era uma região, era uma grande região. Então, ali ele foi caminhando e levantando altares. A Bíblia diz que ele se alegrava, então levantou altares em Betel, em Ai. Ele estava já dentro da terra. É mais ou menos assim, para entendermos um pouco melhor, de repente Abraão entrou lá na Estrada do Arroz, e o objetivo dele era chegar lá no Parque dos Buritis. Então ele foi passando, descendo todos os bairros, e chegando, tudo bem, levantando altares, entrou na terra. Daqui a pouco ele chega em um lugar, em um Neguebe. Neguebe, queridos, era um lugar de deserto, era seco, não tinha água. Nesse lugar, dentro da terra, ele se depara com as dificuldades, e aí a gente começa a aprender novamente. Lutas nós vamos ter mesmo dentro de Canaã, as lutas virão, as dificuldades virão, mas aqui a gente aprende agora com o erro de Abraão, com a falha de Abraão. E eu quero abrir um parênteses aqui. Nós conhecemos Abraão é o pai da fé. Esse título é colocado pelo autor de Hebreus, no capítulo 11, quando ele diz que Abraão era o pai da fé, mas ele se manifestou como pai da fé quando ele já estava com quase 100 anos, e Deus permitiu que ele tivesse o filho. Depois esse pai da fé, porque entregou o filho. Aqui ele estava numa caminhada de crescimento, apesar de obedecendo, estava tendo as suas falhas também. Então aqui ele se depara com um lugar seco. Neguebe era seco, não tinha água. Aliás, você vai ver no verso 10, houve fome naquela terra, naquele lugar, no Neguebe. E Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Queridos, preste atenção em algo. Na nossa caminhada, na nossa caminhada cristã, absolutamente nós teremos Neguebes, dificuldades. Mas lembre-se, o Senhor nos prometeu, é Ele que nos promete todos os dias, que estará conosco todos os dias, e Ele está mesmo no Neguebe. Aqui Abraão deveria ter feito ao contrário, ele deveria ter feito: eu levantei altares até agora, quando tudo estava bem, e geralmente é assim, não é? A gente se alegra, agradece, festeja quando tudo está bem, mas quando a dificuldade aparece, quando o Neguebe, estamos diante de um Neguebe, a tendência é de
cair para o Egito e buscar nos faraós dos nossos dias algumas soluções. E não é isso que Deus deseja. Abraão correu, desviou-se para o Egito. Ele poderia dizer: Senhor, é aqui. Queridos, ele ia caminhar talvez mais 10 quilômetros, já saía daquele Negueb. Mas o medo o pegou. E ele decidiu tomar um atalho e ir buscar suprimento, ajuda no Egito. E pagou um alto preço, não só ele, mas toda a sua família. A gente começa, eu lembro bem, talvez a maioria já assistiu um filme, já é um pouco antigo, O Peregrino. O Peregrino nos ensina algo parecido. O homem que está fazendo o papel do peregrino, ele está que é o cristão, exatamente o nome dele, ele está numa caminhada, direcionado. Daqui a pouco, nesse caminho, ele vê alguns atalhos, ele ouve vozes, por aqui. Daqui a pouco ele se deparou, tinha um atalho lindo, um gramado lindo, mas era atalho, não era o caminho. Ele sai do caminho algumas vezes, e toda vez que sai, paga um alto preço, por sair da direção que Deus havia. Muitas vezes pagamos um preço alto por causa dos Neguebs, tomar outras direções, irmos no Egito dos nossos dias, nos faraós dos nossos dias. Abraão aqui ainda não tinha tanta fé e infelizmente não permaneceu levantando altares. Uma das coisas que o Espírito Santo também nos falou, ele deseja que nós restabelecemos os altares que antes levantávamos na sua presença, que as circunstâncias dos dias foram deixando de lado. Muitos altares de adoração, de gratidão foi paralisado, deixado de levantar por causa de alguns neguebes na nossa vida. Abraão aqui toma esse rumo e paga um alto preço. Ele faz toda uma combinação, e ele diz para Sara: olha, nós vamos, se chegarmos lá no Egito, provavelmente eles vão querer me matar, porque você é uma mulher bonita, então vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui uma meia-verdade. Toda meia-verdade é uma mentira inteira. Então ele diz: olha, vamos dizer que você é minha irmã e tal, e assim fez. E a Bíblia diz que ele chegou lá. Quando ele falou isso, o faraó pega logo a esposa para ele, deixa ele dizer algo. Existe uma grande possibilidade de Sara ter ficado entre 1 a 5 anos sendo esposa de faraó. Não foi de uma hora para outra, não foi hoje, amanhã pegou de volta, não. Esse foi um período onde Abraão foi até juntando bens. Não se sabe, não pode se afirmar se ele até manteve relação com ela, mas ela se tornou sim uma das mulheres dele. Um preço alto de Abraão por ter saído, ter tomado atalhos. Às vezes o Senhor está nos alertando, queridos, para os atalhos que muitas vezes tomamos e saímos fora da promessa e não permanecemos firmes nas promessas. Às vezes pensamos que está demorando, o Senhor falou e não realizou, já passou anos. Segure, porque Ele é fiel e justo para cumprir o que Ele prometeu. Ele é fiel e justo e Ele cumpre sim. Então Abraão aqui paga um alto preço, sofreu. Mas interessante que a graça e a misericórdia de Deus vem sobre ele. Deus fala com o próprio faraó, para liberar a esposa de faraó, senão ele liberar a esposa de Abraão, senão ele castigaria ele. Olha só, olha a bondade de Deus, o agir de Deus para que as promessas continuassem. E de fato aí ele devolve Sara, Abraão vai embora, mas tem algo agora, aprendendo com esse erro, a gente vai aprender aqui com um acerto extraordinário de Abraão. Se você conferir no Gênesis capítulo 13, confere por favor, logo no começo, Gênesis 13, 1. Abraão toma uma decisão extraordinária. Sabe por quê, queridos? Porque aquele lugar, o Egito, não era o lugar de Abraão, ele precisava tomar essa posição. Depois de tudo que ele passou, do preço alto que foi pago, Gênesis 13, verso 1 diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Negueb. Foi para onde? Para o lugar aonde ele decidiu sair da presença, sair do caminho das promessas. Sabe o que isso nos ensina? Tem caminho de volta para ser tomado. Volte na raiz, volte no lugar.
Volte no lugar onde talvez tudo parou, onde os altares parou de ser levantado. Ele volta ao Neguebe, com uma atitude, o texto vai dizer que ele volta ao Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Agora o verso 3, ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até chegar ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ele percebe a besteira que fez, se arrepende e decide voltar aos lugares onde antes era levantado altares. Com toda certeza o Senhor deseja nos despertar como pessoa, como igreja, e talvez esteja fazendo perguntas para nós nessa noite. Quando foi que nós paramos de levantar altares ao Senhor? Quando foi? Aonde ficamos? Onde paralisamos? Volte no começo, Abraão voltou ao Neguebe, o lugar onde ele resolveu desviar, como uma forma de dizer: eu vou restaurar tudo que eu fiz, eu vou restabelecer aquilo que eu fiz de errado, a decisão que eu tomei de errado. E sabe o que acontece? O Senhor está sempre de braços abertos para dizer: sim, filho, vem, estamos aqui, vamos recomeçar. Esse texto me lembra de um outro personagem, não está exatamente aqui, mas nos ensina. Quando você confere a história de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 18, capítulo 19, o capítulo 18 foi quando Elias ganhou aquela grande vitória, matou os profetas de Baal, toda aquela história de vitória. E no capítulo 19 a Bíblia diz que ele teve medo de Jezabel, correu, se escondeu, andou um caminho, andou 40 dias e 40 noites, mesmo o Senhor cuidando dele. Mas a Bíblia vai dizer lá em 1 Reis capítulo 19, que ele foi deixando para trás os seus servos, e se escondeu dentro de uma caverna. E depois de tudo que ocorreu, a história é longa, mas depois dele entender o propósito de Deus, a Bíblia vai dizer que ele decide voltar. Dê uma conferida, 1 Reis capítulo 19, olha o que ele faz quando ele decide retornar, um exemplo extraordinário. 1 Reis capítulo 19, depois do Senhor ter falado algumas vezes com ele, o verso 15, 1 Reis 19, 15, e o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Deus estava dando uma ordem a Elias: faça o caminho. Você deixou seus servos no caminho, você deixou pessoas, você entrou nesse nível, faça o mesmo caminho, volte por onde veio. E é isso que às vezes precisamos fazer, queridos, para retomar, para vivermos as promessas que o Senhor tem, voltar pelo mesmo caminho, não pegar atalhos, mas dizer: Senhor, eu vou recomeçar o levantar dos altares que eu antes levantava, eu vou recomeçar meu nível de obediência, eu estou aqui, cumpra em mim as tuas palavras, as tuas promessas. Elias nos dá um exemplo e volta pelo mesmo caminho. Abraão volta pelo mesmo caminho, e de fato decide restabelecer onde ele já tinha levantado altares. Então, queridos, em nome de Jesus, deserto, Neguebe, não é lugar de ficarmos paralisados. O Senhor sabe, nós olhamos bem para a vida de Jesus, que venceu no deserto, João Batista. Nós vamos passar, vamos vencer, e não podemos tomar a decisão como Abraão tomou, infelizmente, de tomar outro rumo, porque as promessas do Senhor continuam, estão de pé e vai continuar, até que Jesus volte ou que Ele nos leve. Mas nós temos promessas não só de nos abençoar, mas promessa de sermos bênção na vida de outras pessoas. Deixa eu abrir um parênteses para você aqui. Quando o Senhor falou conosco, comigo e com minha família sobre Campo Grande, nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça ir para Campo Grande ou para qualquer outra cidade do Centro-Oeste ou Sul. Não passava, mas Deus tem os planos e projetos diferentes, muitas vezes diferentes do que imaginamos.
E isso começou no dia, o pastor Nonato em recuperação ainda do incidente, nós estávamos lá auxiliando, ajudando, cuidando dele, e uma profeta de um outro ministério foi visitá-lo, e estava orando com ele na cama, assim nós do lado, e de repente ela olha para mim e diz, Deus está dizendo que o pastor José Luiz, pastor Nonato, vai fazer uma viagem por esses dias. Ele vai para uma cidade assim, aí descreveu o Campo Grande, todinho, em todos os detalhes. Aí ele disse, mas não está indo só para passeio, nós estávamos programando enviar pastores para lá, eu ficaria como supervisor. Ele disse, não, Deus está levando você definitivamente, você vai para lá. Aquilo foi um choque, aparentemente, para mim, para o pastor Nonato, mas eu disse, eu e minha esposa, nós estamos decididos a obedecer, a cumprir aquilo que o Senhor tem. Então, queridos, às vezes, e depois Deus foi testificando de outras formas, sonhos e muitas outras situações. Às vezes nós precisamos compreender esse tempo que estamos aqui, essa vida de 70, 80, talvez 100 anos, é nada diante da eternidade ao lado de Jesus, e se nós não estivermos dispostos e disponíveis a cumprir as promessas do Senhor, a vivenciar as promessas, nós cooperamos para o atraso do reino de Deus, e nós precisamos dizer, sim, Jesus, estamos aqui. Talvez, não estou falando só de ser enviado, mas o Senhor talvez tenha algo para você, no seu talento, no seu dom, naquilo que você tem, em nome de Jesus. Mantenham-se firme nas promessas que o Senhor tem falado com você, em nome de Jesus. Nós observamos aqui e aprendemos com Abraão a voltar. E como se não bastasse tantas promessas que nós recebemos, porque Deus deseja fazer em nós e através de nós, como já disse, a palavra de Deus é recheada de promessas, mais de 1.200. Eu quero citar algumas dessas promessas que eu entendo particularmente, que essas promessas citadas principalmente por Jesus, elas precisam e devem ser o alicerce que nos sustenta no Evangelho, que nos sustenta na caminhada com Jesus. Por exemplo, Marcos capítulo 10, Marcos 10, os versos 28, 29 e 30. Marcos capítulo 10, verso 28 em diante, até o 30, diz assim: Então Pedro começou a dizer: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E ele também não deixa, ele vai dizer, e com eles perseguição, com eles dificuldade, com eles alguns neguebes, vai vir lutas, mas o Senhor complementa e diz, e na era futura, a vida eterna. Ou seja, queridos, toda a promessa do Senhor tem um nível de obediência, mas o Senhor nos usa para a glória dEle. Então, apesar de todas as lutas, e aliás, nesse texto, existe uma promessa maravilhosa, o Senhor diz que ainda aqui, Ele nos abençoa 100 vezes mais, ainda aqui, Ele nos abençoa, e por fim, nós temos uma eternidade nos aguardando. Irmãos, se tem algo que às vezes nos entristece, é quando nós vemos o povo de Deus, esquecendo daquilo que é o principal, daquilo que é promessa do Senhor Jesus, do que nos espera na eternidade. Às vezes nos apegamos tanto às coisas daqui, que esquecemos do grande e glorioso dia de Jesus, da volta, da eternidade ao lado de Jesus. Às vezes nos pegamos às bênçãos e às vezes nos lambuzamos com ela, e precisamos tomar muito cuidado. Outra promessa do Senhor está em João capítulo 12, verso 26. João 12, 26, diz assim, o Senhor Jesus diz, quem me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará, aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Essa é a promessa do Senhor, aquele que serve, que é o servo verdadeiro, que está servindo o Senhor, a honra de Deus na vida, e nós vamos buscar honra, mas o próprio Senhor diz, o próprio Pai o honrará. São promessas que nos sustentam a permanecer firme naquilo que o Senhor tem para nós e através de nós. Ele também diz, o próprio Jesus, em Mateus capítulo 16,
Mateus 16, os versos 26 e 27. Talvez essa seja uma das mais lindas promessas de Jesus. Mateus 16, 26 e 27 diz assim: pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Olha só a promessa: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um, de acordo com o que tenha feito. Esse glorioso dia que nos espera, que a igreja, que a noiva de Jesus, precisa estar pronta, preparada. Há uma grande promessa nesse glorioso dia, uma recompensa, de acordo com o que nós tenhamos feito, de acordo com o nosso nível de obediência ao Senhor, de acordo com o nosso sim às promessas feitas por Ele todos os dias. E por fim, o Senhor Jesus, em Marcos capítulo 9, verso 23, João 11, 40. João 11, 40, diz assim: disse-lhe Jesus, não lhes falei que, se você crê, veria a glória de Deus? Aqui que promessa tem aqui? O Senhor está dizendo, se nós cremos, nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. Isso aqui era o episódio da ressurreição de Lázaro. Ele estava dizendo para o discípulo: eu não falei para vocês, creia, obedeça, eu prometi para vocês, se você crer, você vai ver a manifestação da glória de Deus, e nós estamos debaixo dessa palavra. Se crermos, nós veremos a glória, a manifestação da glória de Deus, e temos visto, e o Senhor deseja manifestar muito mais ainda, mas nós precisamos crer, queridos, e permanecer firme nas promessas do Senhor. Mas em nome de Jesus, os egípcios nos cercam, os faraós nos cercam, os neguebs vai estar sempre, mas nós precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu estou firme, vou permanecer, vou prevalecer naquilo que o Senhor tem prometido. O problema, queridos, é que às vezes nós nos agarramos só àquelas promessas da bênção de Deus para a nossa vida, mas não é só nessas promessas que precisamos estar firmes. Nós precisamos estar firmes também nas promessas que o Senhor nos diz que nos usará para a vida de outras pessoas, nas promessas que o reino de Deus vai ganhar com isso, nas promessas que o Senhor nos usará para a vida de outras pessoas, para lugares. Essas promessas é que nós precisamos estar cada vez mais firmes. As outras coisas nos serão acrescentadas, como o próprio Jesus já declarou isso. Em nome de Jesus, é tempo de mantermos firmes nessas promessas que o Senhor tem feito. Tem um hino, tanto na harpa quanto no cantor cristão, de uma letra extraordinária, muito lindo, que fala exatamente das promessas. Eu vou apenas ler aqui. Ele diz assim: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico os séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades, os neguebes, a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Amém. Firme-se, esteja firme naquilo que o Senhor tem prometido, principalmente no que diz respeito a lhe usar no reino de Deus. Permaneça firme, porque o Senhor deseja nos usar de uma forma surpreendente. Permaneça firme naquilo que Ele lhe prometeu, nos dons, nos talentos, em tudo que Ele tem prometido que lhe entregará, em nome de Jesus. Não abra mão disso, queridos. Não abra mão disso diante das lutas, das dificuldades que tem nos cercados. Permanecemos firmes. Eu tenho certeza, absolutamente, porque o Espírito Santo nos falou, nesses dias, Ele estará trazendo de volta lembranças extraordinárias de promessas que talvez muitos tinham até esquecido. Mas
para cumprir o propósito dele, ele está nos relembrando nesses dias. Relembrando, fazendo com que eu e você possamos nos posicionar diante daquilo que ele quer fazer. Porque ele continua firme na sua palavra. Ele continua mantendo a sua palavra para cumprir todo o seu propósito. Então, em nome de Jesus, eu não sei qual foi o motivo que talvez atrasou alguma coisa na sua vida. Mas não importa, importa é o que o Senhor diz: volte, eu estou aqui, vamos continuar na realização daquilo que Ele prometeu. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé, por favor. Permita que o Espírito Santo continue falando ao seu coração nessa hora.